Olá pessoal, aqui é o Tainha, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. A gente vai estar falando aqui sobre o tipos de jogadores, tá? Antes de falar sobre isso, a gente tem que entender aqui o que é um VPIP, um pré-flop raise, tá? O VPIP do jogador é o percentual de vezes que esse jogador entra de call, limp, ou raise pré-flop, tá? Então, isso daqui é o VPIP do jogador. O pré-flop raise é o percentual de vezes que ele entra de raise, apenas o percentual de vezes que ele dá raise pré-flop. Esse raise pode ser um open raise, pode ser uma tribet, tá? Quando ele entra aumentando as apostas, beleza, galera? O PP Poker ele disponibiliza esse VPIP aí, para a gente estar dando uma consultada. E é bem importante a gente consultar isso para quê? Para ajudar a gente aí a identificar os jogadores. Quando o jogador tem um VPIP muito alto aí, um VPIP muito alto, ele começa a ser acima de 18%, de 28%, tá? A tendência é que esse jogador aí, quanto mais alto o VPIP dele, pior aí esse jogador vai ser, tá? Ele vai ser um jogador aí bem ruim aí, se ele tiver um VPIP aí muito alto. Por quê? Porque ele tá vendo flop demais, com mãos demais, e essas mãos são fracas. Tá? Então, a tendência é que ele seja um jogador aí muito, muito fraco, beleza? Eu separei aqui os jogadores em 5 categorias: o regular, o tight, o leg passivo, o leg agressivo e o maníaco, beleza? Então vamos entender aqui o VPIP do jogador. Esse jogador regular aí é um jogador de mediano para bom, tá? Ele vai ter o VPIP aí entre 18% e 28%, beleza? E um pré-flop raise aí entre 14% e 22%. Tá? Ele pode ser um jogador que joga 18, 14, 28 e 22, tá? O pré-flop raise dele nunca pode ser maior do que o VPIP, tá? Não pode ser maior do que o VPIP. No máximo aí, mas coisa que não existe ele ter igual, o VPIP dele igual para flop raise. Tá? Mas isso aí eu nunca vi na minha vida, tá? Aqui a gente tem um jogador tight, tá? Que é um jogador aí que está jogando entre 13 e 17 de VPIP para flop raise de 7 e 14. Ou seja, o jogador que quando ele dá um raise pré-flop, ele tem um range aí bem forte, tá? Então tem que ter atenção aí contra esse tipo de jogador, tá? Quando ele dá raise, quando ele dá tribet, tá? Já o regular já vai escolher melhor as mãos dele e vai ter mãos aí que não são tão fortes assim, beleza? Mas ele vai estar sabendo escolher o range dele e essas mãos aí vão ser ok dele tá entrando aí para ver os flops, tá? É uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui. Não é o VPIP que determina se o jogador é bom, tá? O jogador pode ter um VPIP para flop raise lá certinho, bonitinho, tipo 20/15. Isso não quer dizer que ele seja um jogador bom, tá? Pode ser que ele tenha aí pego um range na internet, enfim, que ele não saiba o que fazer com esse range aí no pós-flop, tá? Agora, quando o jogador tem um VPIP alto, né, muito alto, aí sim, aí a gente pode afirmar que ele é um jogador fraco, beleza, galera? Vamos passar aqui para o jogador leg passivo. O que é esse jogador aqui? Ele gosta de ver muito flop dando call, né? Então o VPIP dele aí vai ser alto e o pré-flop raise dele vai ser baixo, tá? Por quê? Porque ele é um jogador passivo, beleza? Depois a gente tem o jogador leg agressivo. Esse jogador aqui já gosta aí de ver bastante flop também. E ele gosta de entrar aí dando muito raise, tá? Seja raise, tribet, enfim. Já é um jogador aí bem agressivo. Esse jogador que tende a ser bem ruim também. Assim como o leg passivo, tá? O tight aí pro PP Poker não tem até problema nenhum, porque aí não tem roubo de blinds constantes, então ele pode ser tight desse jeito aqui, não tem problema, tá? E depois nós temos o jogador aqui maníaco, esse aqui sim, esse aqui vê muito flop, dá muito raise, tá? Então o VPIP dele aí vai ser com certeza acima de 40 e o pré-flop raise aí acima de 30, tá? Então a gente, sabendo identificar esses jogadores aí,
a gente já vai saber aí como se comportar aí no pós-flop. Aí vocês me perguntam assim, mas e se eu não souber o VPIP, o pré-flop raise dele, como é que eu faço? Bom, é simples. Se vocês viram lá que o jogador deu, por exemplo, nós demos um open raise do UTG. Esse jogador deu call lá do botão com As e 2 off, por exemplo. Esse jogador é um jogador fraquíssimo, tá? Porque ele vai ter um VPIP aí por volta no mínimo de 35%. Então ele está vendo muito mais flop aí do que ele deveria. Então a gente identificando, vendo uma jogada que o jogador faz, já dá para a gente identificar aí mais ou menos a característica dele. Tá? Isso daqui a gente falou de pré-flop. Depois esses jogadores aqui vão ter um comportamento aí no pós-flop, tá? A gente precisa de outras estatísticas, que é a estatística de Sabet, de fold para Sabet, que eu não vou estar entrando no mérito aqui agora, tá? Mas geralmente o jogador que é passivo pré-flop, ele é passivo pós-flop. Geralmente o jogador que é agressivo pré-flop, ele é agressivo pós-flop. Um maníaco, a mesma coisa, tá? O jogador tight segue aí a mesma linha, tá? Se ele é tight pré-flop, ele vai ser tight também nas CBETs dele, tá? Aqui tem um pequeno porém, tá? O fato dele ser tight das CBETs dele é que ele não vai dar muita sabete aí com mãos que ele com mãos não prontas, tá? Então, quando esse jogador tight de CBT, você já pode ficar preocupado que ele vai ter geralmente uma mão boa, tá? E o jogador regular, ele é chamado de regular por quê? Porque ele sabe escolher os ranges, ele sabe quando CBT por blefe, quando CBT por valor. Então, a construção e distribuição do range desse jogador regular aqui, tá? Ela fica aí de muito mais difícil leitura para os oponentes. Os outros já fica aí bem fácil, tá? Isso em linhas gerais. Só ressaltando, vocês viram lá um jogador que tem um VPIP de 20%. Esse jogador aqui é bom? Não necessariamente. Tá? Ele pode ser aí um jogador ruim também, um jogador fraco. Ele não precisa ser tão ruim assim. Tá? Então, o VPIP não determina se um jogador é bom, mas pode determinar se um jogador é ruim. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender aí as características aí dos jogadores, tá? Então, por isso que é importante a gente estar colocando notes neles, tá? Para essa informação aí servir para a gente aí num amanhã, num depois de amanhã, que a gente não vai lembrar aí o que o cara fez, o que o cara não fez, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí, um abraço aí para todos.